A ciência é clara, sem sono você morre em semanas. O corpo entra em colapso, órgãos falham e a mente enlouquece. Isso é regra da biologia, a lei da vida. Mas se eu te dissesse que no século passado, um homem quebrou essa regra por 68 anos. Imagina o que você faria com 4 décadas inteiras de tempo extra. Lendo livros, trabalhando, só você e o silêncio ensurdecedor. Um homem comum, mas com uma vida muito diferente. Ele simplesmente não dormiu. O nome dele? Albert Herpin. Le grand chevalier du cœur de Paris se rappelait plus du goût des prairies. Il faisait la guerre avec ses amis. Fala pessoal, Nando por aqui, e esse é o Espontaneamente Casos, onde histórias reais quase nunca contadas ganham vida. Então se inscreve no canal e ativa o sininho. É o seu apoio que dá força real para esse projeto continuar. Trenton, Nova Jersey, fim do século XIX. Uma cidade de rotina, cavalos e fuligem. Sous le ciel gris, un chat qui dort. O protagonista é Albert Herpin, um cocheiro de origem francesa, um homem comum. A vida dele era um relógio, acordar antes do sol, o dia inteiro no trote dos cavalos e à noite o descanso merecido na cama. La vieille horloge. Era uma vida normal, até que deixou de ser. Não foi um dia nem dois. A história que se conta é que após a morte da esposa e o nascimento do primeiro filho, o Herpin parou de dormir. Ele não teve uma insônia passageira, ele simplesmente parou. Imagina o desespero. Uma semana acordado, um mês, um ano. A cama virou um objeto inútil e Herpin jogou a cama fora. Enquanto a cidade inteira estava escura, no silêncio da madrugada, a luz da casa dele estava acesa. Ele estava lá, lendo jornais, consertando ferramentas, transformando ferro velho em cerâmica. E não entendia, ele parecia descansado. Pra gente parece até filme de ficção científica, que nem o Exterminador do Futuro, só que na vida real. Sem olhos vermelhos, mãos trêmulas, nada disso. Era como se Herpin tivesse encontrado um glitch na biologia, um hack no sistema humano que permitia ele viver 24 horas por dia, enquanto o resto do mundo precisava descansar. E claro que Albert Herpin não ficou anônimo por muito tempo. Ele virou um homem que nunca dormiu. A história explodiu. Jornais como o The New York Times colocaram o caso na primeira página. A imprensa adorava o milagre, a ciência da época nem tanto. A medicina do século XX, mesmo sendo rudimentar, sabia de uma coisa: o corpo precisa de sono. Sem ele, a morte é inevitável. A mente colapsa, os órgãos falham. Mas Herpin continuava lá, trabalhando, intacto. Então médicos curiosos e céticos foram até Trenton. Eles não foram lá para observar um milagre, mas sim para desmascarar uma fraude. Eles o examinavam, faziam perguntas capciosas, provavelmente o vigiavam. E o que eles encontravam? Um homem calmo sentado numa poltrona. E eles perguntavam: onde está a loucura, as alucinações, o colapso? E Herpin, com a calma de quem já ouviu isso 1000 vezes, respondia: não cochilo, eu apenas descanso. A escuridão e a cadeira são suficientes. Os médicos saíam de lá frustrados. Alguns diziam que ele era um gênio de autorregulação. Outros que ele era o maior vigarista de Nova Jersey. Mas tinha um problema. Com a teoria da fraude, os relatos eram consistentes. Ele nunca pareceu cansado. Para a imprensa, Herpin era um milagre. Para a ciência, ele era uma anomalia. Uma exceção viva que parecia zombar de todas as regras conhecidas da biologia. Mais irônico que Herpin parecia não ligar para a fama. Ele não estava dando um show, ele estava vivendo a vida como se nada tivesse acontecido. Para ele, a noite não era um tempo de descanso, e sim uma extensão de produção e de lazer. Albert Herpin atravessou a história. Ele viveu a Primeira Guerra Mundial, a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. E segundo a lenda, tudo isso acordado. Em 1947, Albert Herpin morre. Ele tinha 94 anos. E o obituário? Causas naturais. E é aqui que o caso explode. 94 anos sem sono. E o corpo não entrou em colapso. Como isso é biologicamente possível?
A ciência moderna, que infelizmente não pôde estudar Herpin, tem algumas teorias, e elas são mais fascinantes que a própria história. Entre elas está o microsono extremo. A teoria mais provável: Herpin achava que estava acordado, mas o cérebro dele, desesperado por um reboot, se desligava por frações de segundo. Piscadas mais longas, um shutdown, tão rápido que a consciência dele nem registrava. Ele estava essencialmente dormindo de olhos abertos. E em segundo lugar vem o sono unihemisférico. É o que golfinhos e alguns pássaros fazem. Metade do cérebro dorme enquanto a outra metade fica em alerta. Seria possível um ser humano, através de um trauma extremo, reativar essa habilidade primitiva? Manter o corpo funcionando com metade do cérebro em stand-by? E a terceira opção é a mais perturbadora: a fraude da mente. A ideia de que o trauma da perda da esposa foi tão profundo que Herpin convenceu o próprio corpo a não parar. Uma espécie de efeito placebo, ao contrário. A identidade de um homem que nunca dormiu foi tão forte que talvez tenha suprimido a necessidade biológica. Um mito pessoal que reescreveu as regras. No filme Mistério de Albert Herpin não é sobre dormir, mas sim sobre o poder assustador da nossa mente. Ou se um trauma pode reescrever uma regra biológica tão básica. A pergunta que fica é: quem realmente está no controle? Pensa, 68 anos, 4 décadas inteiras de tempo extra. Para nossa sociedade obcecada por produtividade, Herpin é um herói, que nunca precisou de pausa. Mas a que preço? Herpin na verdade não ganhou a vida. Ele perdeu o alívio, transformando a sua vida numa vigília. Imagine uma mente funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem aquele reset profundo. Apenas um simulacro, um microsono roubado. Será que a nossa consciência tem o poder de driblar a natureza? De criar novas regras de sobrevivência? E se ele conseguiu convencer o corpo a ignorar a necessidade básica do sono, que outros limites estamos aceitando por pura conveniência mental? A linha entre a insanidade, o gênio da adaptação e o mito pessoal é fina demais. E Herpin se sentou bem em cima dela. Olha pra você aí, sentado ou deitado agora, confortável, com a ideia de que seu corpo vai te forçar a dormir. E se eu te dissesse que você só dorme porque a sua mente acredita que precisa? Seria o sono a maior mentira que contamos a nós mesmos? Para a ciência, Herpin era um erro biológico, mas no dia a dia ele era só um vizinho que nunca parava. Ele não vivia numa caverna, só mantinha sua rotina. Trabalhava de cocheiro durante o dia, mas a produtividade real acontecia na madrugada. Ele era o cara que lia cada linha de todos os jornais, desmontava relógios só para entender como funcionava, inventava um monte de engenhocas. A grande ironia é que a insônia dele o transformou no cidadão mais útil de Nova Jersey. Segundo relatos da época, vizinhos lembram de acordar e encontrar a carroça consertada, ou ferramentas afiadas sem saber quem tinha feito o trabalho. Herpin tinha hackeado a vida. Para ele, a madrugada não era mais um vazio, e sim um bônus de horas, onde o resto do mundo via escuridão e cansaço. Ele viu a oportunidade. O caso Herpin é a prova viva de que a ciência nem sempre tem a palavra final. Não, ele provavelmente não ficou 68 anos acordado, mas ele nos provou que a mente tem um poder de autorregulação que a gente desconhece. Quem pode transformar a insônia, que deveria ser fatal, em um estilo de vida? A lição aqui não é sobre quebrar as regras biológicas, mas sobre a capacidade da mente humana de se moldar a uma narrativa. Ele não era um mutante, mas sim apenas um humano que se recusava a aceitar o limite humano. Herpin nos mostra que o sono pode ser menos uma necessidade física e mais uma rendição mental. E se a nossa mente tem o poder de redefinir o que é descanso, o que mais ela pode estar limitando na sua vida agora? Adieu mon Paris, dit le chevalier, j'ai dormi 100 ans debout sans manger les pommes d'argent de mes doux pommiers. E esse foi o caso real de Albert Herpin, o cocheiro de Nova Jersey que se recusou a dormir, por 68 anos. E se você, assim como eu, gosta desses conteúdos, então já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Obrigado pela sua audiência, eu te espero no próximo vídeo, aqui no canal.